E aí, galera, como é que vocês estão? Eu estou ótimo, espero que vocês também estejam. Desejo um ótimo dia, tarde, noite ou o que quer que seja para cada um de vocês que está acompanhando o nosso vídeo. E hoje a gente fala um pouco sobre o Ceará. O Ceará enfrenta o Novo Horizontino só na próxima segunda-feira. O Mancini tem mais alguns dias e ele deixou claro na sua última coletiva que tem algumas coisas a consertar e principalmente a postura tática da equipe. Ele mostrou-se muito... não digo chateado, eu ia dizer a palavra infeliz, não é o caso, o Ceará vem de 2 vitórias, mas ele se mostrou contrariado com a forma que ele disse ser muito fácil de se quebrar as linhas do Ceará. Ele disse que tem como consertar isso, mas é preciso tempo, e vai utilizar o tempo que tem essa semana para tentar consertar essa postura da equipe, a postura defensiva do time. Ele não falou, mas isso também ajuda ofensivamente. Se você tem uma postura mais forte, se o adversário dificilmente quebra suas linhas, você vai ter muito mais a posse de bola. E com jogadores rápidos que o Ceará tem, como o Barleta, Eric e agora a volta do Saulo Mineiro, a equipe, além de não deixar o adversário marcar, também fica mais perto dos gols. Então, é isso que deve acontecer nessa semana de treinos do Ceará. Como os treinos estão sendo 100% fechados, a gente não tem como acompanhar os treinamentos da equipe do Ceará, o clube, estamos vindo ao clube para as coletivas, né? O clube tem disponibilizado atletas para falar. Foi o Léo Santos, um zagueiro hoje. Ele se mostrou feliz por estar jogando, disse que se sente bem jogando como volante, que não tem nenhum problema, e que, como o Mancini o conhece, já colocou jogando ali num formato que sabe que ele pode render. E é isso que, segundo o Léo Santos, está fazendo ele ter essa alegria de jogar, chegando inclusive a marcar gol na equipe, pela equipe do Ceará nessa última partida. Ele afirma que o grupo está muito determinado em busca do acesso. Eu perguntei para ele se essa distância, nas 2 rodadas eram 8 pontos, agora só são 4, anima ainda mais o grupo. Ele disse que sim, mas que o grupo já estava determinado na busca pelo acesso, mesmo se estivéssemos ainda com 6 pontos de diferença, 8, diz o Léo Santos, essa questão não iria fazer tanta diferença assim em relação a pontuação ser mais baixa ou mais alta. Ele disse isso, mas assim, nós somos seres humanos e a gente sabe o real, né? O cara tem que se animar de qualquer jeito porque ele é funcionário, ele é atleta, ele quer buscar os objetivos, ele quer chegar lá, e eu acho isso certo. Mas é claro, se você tem uma diferença de 8 pontos e de repente em 2 rodadas ela cai para 4, o acreditar fica muito mais fácil de acontecer, não há dúvida nenhuma. E essa partida contra o Novo Horizontino é considerada muito importante. Esses 4 pontos são exatamente para o Novo Horizontino, que é o 4º colocado. Então, vencer o Novo Horizontino significa diminuir a distância para 1 ponto. Não vai diminuir para 1 ponto do G4, não vai. Tem muito time no meio, então você vence o Novo Horizontino, alguém vence e passa o Novo Horizontino. Mas é um adversário direto que você diminui a distância para 1 ponto, se o Ceará segunda-feira conseguir vencer, o que é difícil, mas a equipe precisa vencer no interior de São Paulo. E sobre essa partida, Léo Santos fala pra gente. Bom, eu acho que a gente tem que ir com o pensamento de competitividade, competir até o final, porque independente da nossa sequência, que nós repetimos a sequência do primeiro turno de vitórias, de cada vez mais ficar próximo do G4, mas eu acho que a gente tem que ir com o pensamento de que a camisa do Ceará não vai ganhar a partida. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente fez nos últimos 2 jogos, brigar, gladiar, competir, respeitar o Novo Horizontino, porque é uma equipe muito qualificada. Se eu não me engano, a maior parte do campeonato até agora ela se manteve ali entre os 4, 5º, 6º, mas sempre na parte de cima. Então a gente tem que respeitar a equipe deles e ir lá e fazer o nosso trabalho. Léo Santos também se disse muito feliz com a oportunidade de ter uma sequência, né? Não é sempre que o jogador chega, passa um bom tempo no time e de repente chega para ele um treinador, quer dizer, chega para o clube um treinador e chega para ele esse treinador e permite a condição dele ter uma sequência de jogos. Então, é claro que ele está feliz com essa situação. Vai seguir jogando, eu acredito, como volante. Alguns torcedores têm me dito o seguinte: com a ausência na lateral esquerda do Paulo Vitor, bem que o Ceará poderia colocar o David Ricardo para a esquerda,
trazer o Léo Santos e colocar ali um volante, e eu sei que a preferência da grande maioria de vocês torcedores é pelo Zé Ricardo, mas vejam só a situação se isso acontecesse. Você tinha um problema, que não tem o seu lateral esquerdo titular, e aí você transforma em 3 problemas, porque você perde um zagueiro, como o David Ricardo, traz o Léo, que estava jogando bem à frente da zaga para a zaga, e aí outro problema lá de volante, você não sabe se o Léo vai chegar e vai render instantaneamente ao lado do Luiz Otávio. Então você tem o problema da lateral esquerda, que o David Ricardo vai jogar improvisado. Você tem o problema de trazer um cara que estava jogando como volante para a zaga, é a sua posição, é a sua função, mas é uma mexida no time que vai abrir uma lacuna de volante, e um Zé Ricardo que tem uma característica totalmente diferente da do Léo Santos. Então, trocar um problema por 3, eu acho que não é o que o Wagner Mancini vai fazer. Até porque, pelo que eu conheço dele entre jogador e treinador de futebol, ele não gosta de mexer numa coisa que está dando certo para poder consertar outra que ele tem algum tipo de problema. Nesse caso, o problema é não contar com o Paulo Vitor. Acho que a princípio ele vai colocar mesmo Danilo Barcelos. O William Formiga, pelas informações, está voltando aos poucos, e ele vai avaliar o que é melhor para a equipe ao longo das próximas partidas do Ceará. Essa do Léo sair da posição, nem o David, eu não acredito que vai acontecer, embora sim, sejam opções aí que vão ficar para o Mancini definir. Hoje o diretor de esportes, Eduardo Arruda, também concedeu entrevista coletiva. Ele é diretor de esportes, ou seja, ele dirige todos os esportes que não o futebol profissional. O futebol feminino, o futsal e as modalidades que estão entrando aí. O Ceará entrou com o voleibol e, segundo ele, em setembro, a partir de setembro, vai ter o basquete, também vai ter esportes e o futebol de mesa. Então, tem todas essas novas modalidades, formas de torcer para o clube. Ele falou sobre várias questões, mas eu perguntei para ele sobre a questão financeira, de onde está vindo essa verba para poder dar condição a esses esportes, e ele respondeu assim. O futebol profissional sempre nos bancou, né? Feminino e futsal. Estou falando dessas duas categorias. Os que estão entrando agora, os esportes olímpicos, ainda não tem esse custo, tá, Danilo? É um custo inicial bem baixo, que não vai influenciar nada no caixa do clube. O CBC paga isso. Nós temos uma situação de meritocracia. Nós vamos começar a disputar competições, receber competições na nossa sede, e isso vai vir em termos de retorno. Nós criamos os projetos, apresentamos para o CBC, e daqui a 6 meses já começa a entrar recursos do governo para bancar esses projetos. Então, quem banca isso é o governo. Então, o clube não vai ter nenhum problema financeiro com relação às categorias olímpicas. O futsal e o feminino, o João Paulo já estudou isso com o Sampaio, está dentro do orçamento do clube essas modalidades, mas me deu a autonomia da gente buscar uma pessoa, indicou uma pessoa, que inclusive está aqui com a gente, que é o Gregório, para montar um departamento também em paralelo comercial para trabalhar para essas modalidades, os esportes olímpicos e o esporte no modo geral, futebol feminino e futsal, e ele está em campo tentando trazer recursos para o clube. Uma situação também que eu queria apresentar ao presidente, nem apresentei, mas que é novidade aqui, presidente, mas a escolinha Fábrica de Craques é um dos patrocinadores agora também do nosso esporte, né? Então, nós temos hoje 529 alunos pagando mensalidade no clube. Então, é uma conversa depois com o João Paulo para me dar condições de ter também a Fábrica de Craques para colaborar, para a gente não estar tirando do cofre do clube, tirando do futebol profissional. Então, a Fábrica de Craques também pode ser pode ser não, já é, né? Porque eu só não fiz passar para ele, mas internamente a gente já está alinhando com o Sampaio essa situação também da própria Fábrica de Craques nos dá recurso financeiro, Danilo. Umas perguntas que sempre me fizeram nos últimos dias ano que vem, como é que vai ser o futebol feminino, Eduardo? Vai manter se o time não subir? Como é que vai ser? Cara, o João Paulo deixou claro para a gente que o projeto continua, os 2 projetos continuam, são projetos vencedores, como eu falei, estamos buscando, Danilo, situações financeiras para que a gente não possa estar dependendo do cofre do clube. Pode ter certeza disso. Tanto a parte comercial, a parte do governo, em projetos de lei de incentivo também, que o Fernando também foi contratado para trabalhar com relação a isso, e essa questão também da Fábrica de Craques e a parte comercial. Outra coisa que eu questionei dele foi a situação da torcida, né?
Eu sei que todos vocês, quando pensam em futsal, eu torço para o Ceará. Agora, né, falou futebol de mesa, torço para o Ceará. Voleibol, vou torcer para o Ceará. Mas ir aos jogos, o comparecimento ainda tem sido muito pequeno da torcida. Como fazer isso? E ele disse que eles estão buscando, e o próprio presidente quis responder a pergunta, embora o presidente estivesse aqui apenas para apresentar o Eduardo, para servir como suporte para alguma resposta. Ele quis participar dessa resposta, dizendo que tem autorizado o marketing para trabalhar isso, que os torcedores possam comparecer aos jogos do futsal, brevemente aos jogos do voleibol, brevemente ao do futebol e em todos os outros esportes que o Ceará estiver inserido. Eu acho isso muito interessante, porque eu entendo que clube de futebol é muito mais do que apenas um time de futebol, embora nunca, no caso do Ceará, o futebol vai deixar de ser o seu carro-chefe e a coisa mais importante e o alavancador de novos torcedores. É o futebol que faz isso, mas quando se torce para o clube, se torce normalmente em todas as modalidades. O Eduardo falou dessa questão da verba do governo, que interessante que o Ceará descobriu isso e como é bom você saber que o clube serve para isso, né? E hoje o Ceará tem essa situação que aqui eu fico procurando outro clube de futebol que tenha isso e eu não sei, ele tem um ginásio, Ou seja, por que o Ceará vai receber essa verba do governo? Porque ele tem um equipamento que ele vai colocar à disposição do governo para que jovens, para que crianças, para que projetos sociais que trabalham com esses jovens, com essas crianças, utilizem esse equipamento do clube e aí tem o retorno porque são modalidades olímpicas. Então, muito, muito interessante e muito, muito importante o Ceará ter esse tipo de equipamento e poder utilizar nesse momento para que o equipamento retorne para ele, com a questão financeira, para manter esses esportes fora do futebol. O Eduardo falou que as escolinhas também podem ser um parceiro interessante. O aluno paga para estar nas escolinhas, então esse dinheiro pode ser revertido para os outros esportes e aí não oneraria o futebol, ou seja, não retiraria das verbas que o futebol já tem e que, em relação à Série A, Série B, já estão minguadas com o time na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o Eduardo falou umas aspas aqui que eu achei muito interessante, inclusive pensei, o que eu preciso é deixar de tirar do clube a sustentação para esses esportes. Então, não precisar retirar do futebol, ter sustentação própria. Isso certamente faz toda a diferença, pode fazer toda a diferença e é muito interessante que o Ceará esteja trabalhando. Se não conseguiu ainda 100%, mas com essa perspectiva de, no futuro, ter a condição de que os esportes sejam sustentados sem que essa verba saia diretamente do futebol. Nosso convite é para que você acompanhe o Futebolês. Claro, tem sempre muito mais informação por lá e a gente conversando através, inclusive, das redes sociais, porque tem muita matéria, às vezes tem alguma matéria da TV ou da rádio que é pensada para colocar lá e as outras informações que vão surgindo ao longo do dia, vão surgindo e vão sendo colocadas nas redes sociais do Futebolês, com foco principal para o Instagram. Amigo, amiga, nosso pedido é que você que está no nosso canal possa dar o like, é sempre interessante, mas também ser inscrito. Eu tive dando uma olhada nas inscrições, tem um pouquinho mais de 5 mil inscritos. E eu fui olhar os últimos vídeos, não é coisa de um vídeo só não, é coisa de quase todos os vídeos. Tem 28 mil pessoas diferentes, né? Pelo menos fazendo logins diferentes no YouTube, que acompanham os vídeos. Não é que acompanhou uma vez, entrou um segundo. São pessoas que acompanham os vídeos. 28 mil. E aí só tem 5 mil inscritos. Então, se você puder se inscrever, não vai pagar absolutamente nada. Seria interessante, porque você se inscreve. Depois ativa o sininho. Quando tiver vídeo novo, vai chegar para vocês. E eu sei que vocês estão acompanhando. E aí vocês vão nas mensagens
e mandam dizer, olha, Danilo, assim tá terrível, ajusta, cara, faz assim, faz de outra forma, eu vou lá ajustando na medida do possível, a gente faz um canal melhor. Vocês querem saber algumas notícias que eu posso ir atrás, eu vou buscar, trago aqui como já aconteceu algumas vezes, então essa interação é muito importante, muito interessante, e com mais inscritos fica melhor. Mas está à disposição de vocês. Não quer se inscrever, quer só dar uma olhada no vídeo? Faça como você achar melhor, mas se fizer a inscrição, eu agradeço bastante, porque aí a gente tem uma ideia melhor do público para o qual a gente está falando e a gente pode ter essa interação que é sempre bastante importante. Então valeu, galera, um abraço para todo mundo, a gente volta em outras oportunidades, com outros vídeos para a gente conversar mais sobre o Ceará, inclusive em relação a essa partida contra o Novo Horizontino na segunda-feira, que se já era importante, agora com a diferença pequena entre Ceará e Novo Horizontino de apenas 4 pontos, passa a ser mais importante ainda.